Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom dia. Nós começamos aqui mais uma aula de literatura e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a segunda fase do modernismo. Não sei se vocês lembram, nós trabalhamos nas aulas anteriores a primeira fase do modernismo e tinha falado para vocês nas aulas anteriores que nós tínhamos a presença de muitos escritores, né. Como nós notamos, muitos deles, cada um tinha as suas características próprias, nós procuramos estudar o texto dentro do seu contexto, para que nós não possamos pegar o autor e às vezes só citar um rol de características separados sem entender esse autor dentro de um contexto, dentro eh, de uma perspectiva em termos de cultura e de sociedade. Então vamos antes de começar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam me acompanhar. Nós vamos falar aqui, ó, sobre esse poeta, não sei se você já conhece, o Carlos Drummond de Andrade. Ele ficou conhecido por conta de uma poesia que ele fez, que ele publicou, provavelmente você já deva conhecer, "No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho", né. E aí, foi um dos poemas que as pessoas leram muito e tiveram contato aí com Carlos Drummond de Andrade. Eu coloquei aqui essa linha do tempo para vocês, né, só para enfatizar mais uma vez que muitas vezes nós queremos colocar o autor dentro de uma determinada época. O Drummond de Andrade, ele teria, aparecido, vamos dizer assim, na segunda geração modernista, certo? Só que é claro que o Drummond, ele já escrevia antes que isso, então a gente tem que tomar cuidado para não colocar o Drummond e nenhum outro escritor dentro de uma época e o deixá-lo lá, né. E lembrando sempre que a gente vai procurar aqui trabalhar o texto dentro do seu contexto. Então a gente coloca aqui algumas características da sua obra, para a gente começar o nosso bate-papo, e depois eu separei aqui alguns poemas para que a gente possa trabalhar algumas questões. Então, olha lá, sua estreia deu-se em 1930 com a obra Alguma Poesia. De maneira geral, os poemas desse livro procuraram retratar a vida à sua volta. O poeta livre de preconceitos, o poeta livre de preconceitos literários anteriores procura trabalhar a realidade com as mãos puras. Falamos Falamos de cenas do cotidiano, de paisagens, de lembranças, fotografando a realidade, retratando a vida besta, que faz referência a um poema, que ele escreveu, de acontecimentos banais, corriqueiros, gestos ou paisagens simples, o eu lírico extrai a poesia. Então a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, sobre isso. Nós vamos falar que o Drummond, ele tem essa característica de colocar na poesia fatos do cotidiano. Muitas vezes ele coloca, eh, impressões daquilo que ele viveu. Por exemplo, é bem comum nós acharmos poema do Carlos Drummond de Andrade falando sobre uma cidade na cidade onde ele nasceu, Itabira, ou do estado de Minas Gerais, né. A cida Então assim, ele se coloca dentro da ele coloca um pouco da sua história dentro da poesia para também nos fazer refletir. E há um outro viés do Carlos Drummond de Andrade, que é a ideia de um poema que trabalha fortemente com a questão da crítica social, ou da reflexão do ser humano perante o mundo. E é sobre esse viés que eu gostaria de falar aqui nesta aula hoje, por isso que eu trouxe aqui para nós estudarmos um, eh, um livro do Drummond que foi publicado em 1942, o livro José. No livro José há um poema que se chama José, eu até trouxe aqui, ó, o livro do Drummond para que vocês possam ver. É óbvio, quando eu falo dessa grossura aqui, que nós temos vários poemas, são vários livros aqui,
Você pode comprar, se quiser também, ele separado. Então a gente vai trabalhar aqui com o livro José. Junto com o livro José, um pouquinho antes desse livro, houve a publicação de um outro chamado Sentimento do Mundo, e posterior a ele houve a publicação de um outro chamado A Rosa do Povo, que são livros que nós podemos trabalhar juntos em termos de características que o autor coloca, que o autor imprime na obra, né. Então, nesse contexto aqui de 1942, nós temos que lembrar que nós estávamos diante da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil, ele entra efetivamente na Segunda Guerra em 1942, até então ele não estava. O Vargas decide entrar na guerra por conta de que um navio brasileiro foi derrubado pela Alemanha. E aí ele se alia aos Estados Unidos, e entra na Segunda Guerra Mundial. E o poema José, os poemas deste livro vai trazer essas reflexões sobre o estar no mundo mesmo, né. E até um sentimento voltado à questão de um sujeito que já não tem mais esperança diante de tudo aquilo que está vendo. Só lembrando que a gente já tinha saído de uma primeira guerra, e aí depois nós logo depois, um intervalo muito curto de tempo, nós já entramos na Segunda Guerra, né. Então vamos começar aqui a ler, eu vou ler para vocês esse poema, você pode acompanhar aí enquanto eu leio, diz assim: José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa veemense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Então, quando nós terminamos de ler esse poema, nós ficamos pensando: "Uau, né, quem que é esse José, diante de uma situação tão difícil, de uma situação tão complicada", e a gente percebe então que o poema José mostra uma visão muito pessimista do cotidiano, né. E o tema central, do poema é realmente essa ideia de solidão do homem, de sua falta de espaço, né, revela uma angústia profunda pela vida. E aí quando a gente pensa em fazer a conexão com outros poemas que aparecem também aqui nessa obra José, nós nós vamos perceber que, esse tema da angústia do homem, ele é muito recorrente. Óbvio que a gente aí nós temos aí a questão de que o Drummond de Andrade, ele fica entre, eh essa angústia, que às vezes pode ser uma angústia pessoal, depois é uma angústia do escritor, e aí a gente tem alguns poemas que ele coloca a impressão das lembranças dele, ou mesmo diante desse cenário, como eu já falei para vocês, que são todos esses Josés no plural, diante dessa situação de angústia, né. Então aqui, olha só, a gente vai falar sim dessa inquietação perante o mundo. Nesse livro, José, assim como o outro que eu falei para vocês, que está aqui, que é Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, nós percebemos essa inquietação perante o mundo.
Antônio Cândido, que é que foi um dos estudiosos, né, um dos professores mais importantes da teoria da literatura, ele vai dizer assim o seguinte para nós, que o Drummond, de um lado, ele tem a preocupação com os problemas sociais e do outro lado com os problemas individuais. Por que ele fala desses problemas individuais? Porque a poesia de Drummond coloca também lembranças da vida dele. E aí o Drummond, segundo o Antônio Cândido, seria regido por inquietudes poéticas. E de fato, né, quando nós lemos, por exemplo, o poema José, que nós acabamos de ler agora junto com vocês, a gente percebe essas inquietudes poéticas, né? E aí a gente pensa que, como eu te falei, pode ser voltado tanto para o coletivo, vou voltar lá, quanto para os problemas sociais, quanto para essa questão individual. Há uma outra questão, um outro poema que aparece nesse mesmo livro, José, ele encerra o livro sobre a questão trabalhando um pouquinho mais essa questão da solidão do homem, né? Do desespero do homem, que diz assim: Viagem na família. No deserto de Tabira, lembrando que Tabira, cidade onde o escritor nasceu, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido, porém nada dizia. Não era dia e nem noite. Suspiro? Voo de pássaro? Porém nada dizia. Longamente caminhamos, aqui havia uma casa. A montanha era maior, tantos mortos amontoados. O tempo, o ranhão dos mortos, e nas casas em ruína, desprezo, frio, umidade, porém nada dizia. A rua que atravessava, o cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstâncias, suas histórias de amor, a um abrir de baús e de lembranças violentas. Porém, nada dizia. No deserto de Itabira, as coisas voltam a existir, irrespigáveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros, meu anseio de fugir. Mulheres nuas, remorso, porém nada dizia. E aí ele vai continuar, né, eh, falando um pouquinho aqui sobre essa questão de porém nada dizia, que é a ideia de que se você ligar lá com o José, nós temos a ideia, o pensamento de que ele está sem discurso, e o cavalo de galope que aparece, né, a rua que atravessa a cavalo de galope, que aparece também lá no poema José, porque lá ele já está sem esse cavalo, porque ele diz assim, no poema José, diz assim: sem cavalo preto que fuja a galope, né? Então a gente tem alguns ganchos aí de leituras dentro desse mesmo poema que a gente pode trabalhar, seja para a questão dessa essa crítica voltada para as questões sociais ou individuais, né. Então o poeta, ele coloca, sim, em palavras a angústia. O indivíduo, ele passa a ser o tema central e essas inquietações, elas vêm à tona com certeza. E eu gosto muito de assinalar que o ritmo do poema José, porque assim, a cada verso que nós lemos, a cada estrofe que é lida, revela uma condição desse eu lírico. E não sei se vocês percebem, existe uma gradação do sofrimento aqui. Esse sofrimento, ele vai se intensificando ao longo da leitura, porque esse eu lírico, para ele a festa acabou, mas também a luz apagou. Vamos colocar assim, e depois o povo sumiu. Não só isso, mas também a noite esfriou. Não, agora você está sem mulher. Não, agora você está sem discurso. Nota, assim, que todas as vezes que eu coloco um verso a mais, por isso que eu falo desse ritmo do poema, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, você percebe essa angústia crescendo no eu lírico. Nós notamos essa angústia porque os fatos são revelados, para nós vamos dizer fatos, né? A gente sabe que
que não é um fato, enfim, mas a condição é revelada para nós a cada verso lido. E aí, a partir daí, você tem uma gradação desse sofrimento a ponto de ele dizer lá quase que no final: "Se você gritasse", é tipo assim, a pessoa não consegue fazer mais nada. "Nossa, se você pelo menos gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você conseguisse dormir, se você né, se você morresse". Então a gente tem esse ritmo em forma de gradação que demonstra esse galgar da angústia do ser humano. E aí é claro que essa angústia é sim, pelo menos nesse livro aqui, muito relacionada à solidão do homem, seja perante o mundo, seja uma solidão perante a ele mesmo, né. E aí eu leio com vocês outro poema que aparece, né, aqui no poema José, no livro José, que é o Boi. O Boi fala assim: "Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua, entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se há noite ou sol, é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó solidão do boi no campo, homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável, as casas não têm sentido algum. Ó solidão do boi no campo, o navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas a vida salva, mas o tempo é firme. O boi é só, no campo imenso a torre de petróleo. Há de se pensar, né, sobre essa solidão que o homem tem, mesmo dentro de cidades, de carros de trem, mesmo diante de uma cidade, né, ele morava no Rio de Janeiro, na época em que esse poema foi publicado, tinha em torno de 2 milhões de pessoas, mas Rio de Janeiro já era considerado uma cidade muito grande, se olhar em relação ao resto do país. E aí a gente pensa assim nessa solidão do ser humano, mas é uma solidão muito mais não porque ele está sozinho, fisicamente, mas é uma solidão mesmo interna, né. E é interessante o diálogo que ele faz aí com o boi, o homem, essa quem que é, essa metáfora, né, de quem seria esse boi, e aí na verdade o boi pode ser esse homem, ele pode estar no campo, ele pode estar na cidade. E essa solidão ainda continua presente. Então, o livro José traz para nós essa reflexão sobre essas angústias e essa solidão. E a gente volta aqui a falar um pouquinho sobre o poema, e a gente vamos pensar aqui no nome José, né? Por que esse nome José, enfim? Qual é o que o nome significaria para nós? Se nós formos fazer uma pesquisa, se você for fazer uma pesquisa lá no Google, você vai perceber o seguinte, que o nome José ele aparece como um dos primeiros nomes mais utilizados no Brasil até hoje, ao lado de um outro nome, Maria. José e Maria, que vem da tradição bíblica, provavelmente. E aqui no Brasil, José é o primeiro nome mais utilizado. Então aqui a gente tem essa ideia da representatividade do coletivo. Então, o nome José é a metonímia desse povo, por isso que eu não falo de José, eu falo de Josés. E esse nome comum, que aparece em outro poema do Drummond também, Quadrilha, não sei se vocês conhecem, diz assim, falando de nomes, né, e o quanto muitas vezes a escolha do escritor é por nomes que são considerados populares, é, assim, são considerados com nomes que se usa com frequência. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastres, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se
e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aqui a quadrilha, né, que dá essa ideia de movimento, mas assim, o que eu quero enfatizar aqui é a escolha dos nomes que são colocados, assim como a escolha do nome José, que é um nome popular, e nesse caso aqui a gente pensa na ideia do coletivo mesmo. Fazendo um link, eu agora acabei de lembrar daquele poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que ele fala: "Somos muitos severinos, né, tantos filhos de Marias". E aí se você for pensar de que esse José não é somente o eu lírico, de que essa poesia é uma poesia que vai trabalhar com essa ideia de uma crítica, não é nenhuma crítica, mas do ser humano e o estar no mundo. Nós pensamos realmente quem poderia ser esse José. E é interessante que é só para você pensar que é logo após a pergunta de "E agora, José?", lá no meio da primeira estrofe, depois da pergunta, ele pergunta: "E agora você? E agora, José? E agora você?". E ainda continua "você", que é sem nome. Eu achei bem interessante, porque assim, para você ter uma ideia dessa pluralidade do nome de José, do José no plural, não no eu, detido apenas a uma pessoa. Porque assim, como assim? Se eu chamo você de José e você não tem nome, mas se for essa ideia de pluralidade, de muitos Josés, a gente entenderia, por exemplo, esse verso aqui, né? Você que é sem nome, porque você não tem nome e sobrenome, como o J. Pinto Fernandes, que não entrou na história, que a Lili tinha se casado. Nota que o sobrenome faz muita diferença. Aqui esse José não tem sobrenome nenhum. Então é essa a ideia do plural, né, dessa pluralidade do sofrimento humano. Quem já não se viu diante de uma situação de desespero? Quem já não se viu diante de uma situação de angústia? Então o texto fala nesse sentido, né. E aí a gente vai fazer aqui um outro adendo sobre as perguntas que vêm, são perguntas sem resposta. Nós temos 3 perguntas, né, e todas elas, claro, o "Agora José", ele vai aparecer em quase todas as estrofes, mas assim, temos 3 perguntas. "E agora José, e agora você? José para onde?". São as perguntas que são colocadas dentro do texto, que nós vamos pensar de onde viemos, para onde vamos, que é esse fazer poético com reflexão, que o texto pode nos assinalar e pode nos dizer. Quando nós não temos uma resposta para a pergunta, nossa angústia, ela continua. Mesmo que você tenha uma resposta negativa para uma pergunta, pelo menos você ali, teoricamente, teria uma solução. Mas quando você não tem uma resposta para essa pergunta, a sua angústia continua. E esse José, quando a gente termina com uma pergunta e não sabe para onde marcha, há de se pensar aqui sobre essa questão do futuro mesmo. E aí eu já reforço para vocês que é uma poesia em termos de trazer para nós que a ideia do futuro, um futuro melhor, está muito distante, está muito imbricada a esse texto aqui. E aí é claro que eu gostaria de que você fizesse um paralelo, se nós tivéssemos, por exemplo, hoje, em um contexto, eh, semelhante ou parecido com que esses livros com qual, do contexto em relação à poesia quando ela foi tecida, né. E aqui a gente vai falar nesses momentos bons que terminaram. Na verdade, José perdeu muito, não sei se você percebe, porque ele tinha essa festa e a festa acabou. Ele tinha luz, ele tinha o povo, ele tinha essa mulher, ele tinha discurso, ele tinha todo esse carinho. Note então aqui a situação de abandono que esse José está, né. Não foi ele que sumiu do povo, na verdade as pessoas que sumiram dele. O riso que não chegou e que não veio. Foi o bonde que não chegou e que não veio. Então esse José, ele fica numa situação de espera, né, espera de que algo vai acontecer e que não acontece, muito grande. A gente pensa, assim, nessa ideia do do abandono,
das coisas que o José perde ao longo dessa trajetória, ele perde muita coisa, e aí se você for analisar, eu não vou fazer todos os versos aqui, mas você depois poderia reler esse texto com carinho, mas eu peguei, por exemplo, aqui a ideia da distopia, mais do que não ter utopia, é a ideia da distopia que revela uma extrema opressão. E esse texto traz para nós aqui nos versos, quando nós vamos lendo os versos, essa ideia da distopia, que nós temos essa extrema opressão em relação ao sentimento que nós estamos vivendo. Note, por exemplo, essa ideia de extrema opressão, aqui, talvez nesse verso, sua lavra de ouro, se você for pesquisar lá o que é ouro de lavra, o ouro de lavra, ele precisa, para ele ser extraído, ele precisa que haja um grande investimento, porque o ouro de lavra ele é muito profundo. E para extrair o ouro de lava da rocha, né, você precisa de um grande investimento. Então, José já não teria nem isso mais, porque ele pergunta: "E agora, sua lavra de ouro?" "Não, você não tem." "Se você tocasse, cadê sua valsa vienense?", né, que é símbolo de dança, de alegria, de festa, que vai se ligar ao começo lá do poema, quando diz que a festa acabou. Ele já não teria mais o símbolo de alegria e de festejo e de amigos, ele já teria perdido tudo isso. Então note que a cada verso que é colocado, nós percebemos essa esse drama que o ser humano vive, porque na verdade o drama não é do José, o drama é do ser humano, o drama é do sujeito perante esse mundo em que estamos. O drama do eu lírico, ele é uma metonímia talvez, ele se desliza para o drama do sujeito, do sujeito do estar no mundo, dos vários Josés, né, dos vários Josés que podem ter por aí, e que não consegue achar um rumo, enfim. Tá, então para você pensar sobre esse poema, e eu deixo aqui para vocês, quando vocês puderem ouvir, para nós trabalharmos um pouquinho mais sobre características, né, sobre falar um pouquinho mais sobre o Drummond de Andrade, eu deixo para vocês como sugestão essa música aqui do Paulo Diniz, "E Agora José". Isso você pode ver, você pode olhar, você pode ouvir depois e depois dizer o que você achou sobre ela, tá? Muito obrigada. Na próxima aula nós nos vemos. Nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a segunda geração modernista na próxima aula, e eu espero você, para que a gente possa aqui continuar com esse bate-papo, tá certo? Tchau, tchau e até mais.